Olá, seja bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal feito por professores que comentam as principais notícias que foram manchetes da mídia especializada. E vamos então às manchetes com a professora Tatiana Andrade. Vamos lá, professora! Olá, Cabezão! Vamos às notícias que foram destaque nesta semana. Links patrocinados com nome de concorrente em palavra-chave configura concorrência desleal. Justiça de São Paulo autoriza a doação de óvulos entre irmãs para reprodução assistida. Pensão por morte, saiba quais são os direitos do cidadão. Universidade é condenada a indenizar aluno por propaganda enganosa. Justiça nega a Roberto e Erasmo Carlos a posse de 72 músicas, incluindo clássicos. Ministério Público do Trabalho rejeita a denúncia contra o Magazine Luiza. STJ decide que dono do imóvel pode ser incluído na execução de cobrança de condomínio. O professor Filomeno comenta os 30 anos do CDC. E o professor Altran vem com a dica cultural. É com você, Cabezão. Muito obrigado, professora. Está no ar a 8ª edição do Jornal Neojus. Links patrocinados com o nome de concorrente em palavras-chave configura concorrência desleal. Essa questão ela é muito comum, sobretudo quando você entra, por exemplo, na internet, aí você digita lá o nome de um determinado fabricante, né? E você acaba indo no concorrente dele. Por exemplo, faça a experiência de entrar no Mercado Livre e coloque lá, carregador Apple, né? Aí vai para a chamada no carregador Apple, aí ele fala, leia o anúncio, né? O vendedor fala, leia o anúncio. Aí quando você lê o anúncio, está escrito lá, é igual o carregador, mas não é o original. Para comentar essa situação, nós vamos chamar aqui a professora de Direito Digital, professora Rúbia Ferrão. Professora, enfim, né, conseguimos agora uma decisão que muito bem caracteriza essa situação, né? Sim, os tribunais ao redor do país têm reconhecido novas formas de concorrência desleal decorrentes do uso, ou melhor, do mau uso da tecnologia. A questão da concorrência desleal está prevista na Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial, que no artigo 195 prevê inclusive hipóteses de crime de concorrência desleal e empregar meios fraudulentos para o desvio da clientela alheia é sim considerada concorrência desleal. Usar o nome de estabelecimento alheio e outros símbolos distintivos também, o próprio vazamento de informações. Então, a partir do momento que é registrada numa ferramenta de busca o nome ou a marca de concorrentes, isso sim pode caracterizar o chamado parasitismo, afinal alguém quer pegar carona no sucesso alheio, sujeitando então o infrator a medidas no âmbito civil de caráter indenizatório, inibitório para que cesse a conduta, mas também sujeitando a processos criminais. Professor, é isso mesmo. Aproveitamento parasitário. Isso é importantíssimo e é bom que se fique de olho mesmo, porque quem acaba pagando a conta somos nós, né? Muito obrigado aí por seu comentário. E agora vamos falar então de uma questão consumerista. A universidade ela é condenada por propaganda enganosa. Para comentar essa matéria, nós vamos chamar aqui um querido professor, o professor José Geraldo Brito Filomeno, para tratar dessa matéria. Professor, seja muito bem-vindo. Esse julgado da 41ª Vara Civil da Comarca da Capital é um reflexo do artigo 37 do Código do Consumidor combinado com o artigo 30. Não é? Uma universidade foi condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais a um aluno que estava crente pelas ofertas feitas por qualquer meio de divulgação, no caso não se esclarece, não é? Ele pensou que se tratasse de um curso de graduação, quando na verdade se tratava de uma espécie de um curso livre, não é? E crente, depois de 4 anos, queria receber um certificado e acabou se iludindo. Então, é um caso típico de uma oferta enganosa e aquela questão de que qualquer afirmação vincula, não é, aquele que fizer uma oferta se um contrato for depois redigido. Professor, muito obrigado, viu? Isso é muito comum quando a gente vai fechar algum curso,
e precisa verificar se o curso é técnico profissionalizante, se é um curso de graduação, se é um curso de licenciatura, né? E ali o fornecedor, no caso a universidade, tem sim esse dever de informar a todos nós. Professor, eu agradeço aqui a sua participação e nós voltamos com o senhor daqui a pouco, né, para comentar os 30 anos de um dos seus filhos, o CDC, né, que agora virou balzaquiano, completou 30, né? Vamos lá então. A questão da concessão de pensão pós-mortem, ela vem sendo ali muito questionada, e nós tivemos até inclusive alguns pedidos para que nós comentemos um pouco as hipóteses da sua concessão, porque no ano passado nós tivemos em novembro uma emenda constitucional número 113 que acabou ali mitigando alguns benefícios, acabou regulando ali, colocando uma ordem na casa sobre algumas questões que poderiam não poderiam ser concedidas, né? Então, nada melhor para comentar esse assunto, que nós vamos comentar então uma parte nessa edição de hoje, e na semana que vem nós novamente vamos chamar o professor para falar conosco, né, um dos grandes especialistas do Brasil sobre o assunto, que é para nós uma honra de tê-lo aqui conosco, o professor Adilson Sanches. Professor Adilson, então a pensão pós-mortem, ela continua ainda existindo, não é? Muito oportuna a questão, professor Cabeçon, em face desses milhares de mortos em relação à Covid-19, né? A pensão por morte, de alguma forma, vem confortar esses familiares que passam por um momento de grande dificuldade econômica e abalo psicológico pela perda de um ente querido. Então, a pensão por morte, ela não foi revogada pela emenda constitucional número 113, de 12/11/2019. Existe o benefício e pode ser requerido. Não há necessidade de se dirigir à agência da Previdência Social. Pode-se requerer no próprio site meu.inss. Excelente, professor. E demora muito para sair esse benefício, para analisar? As pessoas, nesse momento, estão muito ansiosas. O prazo previsto para o deferimento do benefício é de 45 dias. Inclusive, se ligar ou se questionar o atendente, ele vai justamente mencionar esses 45 dias. Mas sabemos que isso não necessariamente vai acontecer, né? Tem ocorrido mais demoras aqui no nosso escritório, a gente tem notado que isso é um prazo inicial, mas só uma expectativa. Professor, e quem tem direito a esse benefício? Tem direito à pensão por morte os dependentes. Né? Os dependentes, tal qual previsto na legislação, a Lei 8.213, há um rol de dependentes. Né? Há 3 categorias, né? E sendo dependente faz jus à pensão por morte. Professor, e o requisito, como diz o Silvio Santos, tem que estar rigorosamente em dia com as prestações ali do INSS? Na data do óbito, há necessidade de comprovar a relação de seguro, né? Ou seja, a relação jurídica previdenciária. O segurado falecido deixará, né, a pensão por morte para os seus dependentes. Precisa, pois, que ele seja segurado na data da ocorrência da morte dele, né? E veja só, muita gente deixou de contribuir à Previdência Social e perdeu a condição de segurado, e agora os dependentes imaginam que vão receber essa pensão por morte e depois tem a notícia que não será possível. Por quê? Porque se o segurado deixou de ter essa condição, ele não poderá oferecer aos seus dependentes o benefício. Ok, professor, por hoje então nós vamos iniciar com essas perguntas, né? E para a semana que vem, o senhor se prepare aí, já convido aqui aos nossos espectadores que nos encaminhem mais dúvidas sobre pensão por pós-mortem, porque o professor Adilson vai estar aqui respondendo. Muito obrigado, professor, e até a próxima semana. Ministério Público rejeita denúncia contra o Magazine Luiza. Essa foi uma questão bem polêmica, porque nós tivemos aí na imprensa, no decorrer da semana, a opinião de advogados, de juízes, e muitas vezes com opiniões contrárias entre si. E o que, na verdade, ocorreu
foi que o Magazine Luiza abriu um programa de recrutamento de trainee para pessoas negras. Inclusive, ela criou ali uma maneira de verificar se a pessoa efetivamente, né, autodeclarada negra, assim o era, né, era realmente, tinha algum traço de afrodescendente. Então, para comentar um pouco sobre essa polêmica, sobre o que aconteceu, né, sobre a ótica do direito do trabalho, de uma eventual violação, eu convido aqui o professor Domingos Sávio Zainag, né, o dono do ZAI. Professor, seja bem-vindo. Que rolo foi esse, professor? É isso aí, Ricardo. Mais uma notícia mais delicada para a gente conversar, né? Para a gente comentar. Vou dividir meu comentário em duas partes. Primeiro a parte jurídica e depois, digamos, a parte sociológica, filosófica, que eu acho que é bom eu expor aqui um pouco o que eu penso sobre isso. Primeiro, ponto de vista jurídico, certíssimo, querer também arrumar confusão onde não tem, criar uma discussão onde não tem. Por quê? A legislação que trata da discriminação na contratação de trabalhadores, ela foi criada para justamente proteger aquelas situações na nossa vida que há uma discriminação até mesmo velada. Então não pode se colocar cor de pele, sexo, lembra-se quando saía nos jornais, precisa-se de secretária de boa aparência. Boa aparência traduz-se por bonita, atraente. Então, uma moça, no caso que eu estou falando, que não preenche aqueles requisitos que a sociedade acaba impondo em termos de beleza, já ficaria constrangida de procurar emprego. Então, ótimo, ou colocar pessoas brancas, ou pardos, ou não aceitamos negros, são aquelas discriminações que impedem alguém de buscar uma colocação no mercado de trabalho. Alguém pode dizer, mas foi o que aconteceu nessa história do Magazine Luiza, coloca só para negros, discriminou brancos. Gente, vamos ser honestos, veja, eu sou branco, eu poderia ter outra colocação aqui, mas a gente sabe que há uma certa discriminação em algumas empresas para a admissão de trabalhadores negros. Eu, felizmente, não posso nunca ser acusado disso, que uma época, quando meu escritório era pequeno, que era eu uma secretária e uma estagiária, ambas eram negras. Também porque eu não busquei contratar pela cor, e sim pela capacidade quando vi os currículos. Mas vamos lá para o lado jurídico. Então, veja o que acontece. Nesta situação, a legislação, a gente tem que buscar o que a legislação quer, né? O chamado espírito da lei, a interpretação teleológica. As pessoas brancas não têm dificuldades, ou de pele branca, não têm dificuldades maiores como tem as pessoas negras, nós sabemos disso. Então, no momento que o Magazine Luiza faz essa discriminação, é a chamada discriminação positiva. E, claro, né, tem aí o outro lado, que é o lado comercial. Então, passado o comentário jurídico, estou vendo assim, eu controlo o meu tempo que vocês me passam, né? Do ponto de vista, vamos lá, filosófico e sociológico. Agora eu vou falar a minha opinião, não como jurista, professor, advogado. Eu vou dar minha opinião como cidadão. Eu não gosto muito desse tipo até mesmo sendo positiva, esse tipo de situação causa discussões na sociedade que nós não deveríamos ter, tá? Não deveríamos ter esse tipo de discussão. A partir do momento que o Magazine Luiza faz isso, ele chama os holofotes para si. Foi tudo, com certeza, bem pensado, que poderiam ter um processo e já sabiam que não daria nada, e caiu bem com a grande parte da população que a gente se encontra, todos nós aqui, que são as pessoas de bom coração, os bem-aventurados, aqueles que não discriminam e que sabem que essas coisas pequenas não nos levam a nada. Agora, eu entendo que se colocar na política de RH da empresa ou das empresas, internamente, olha, vamos contratar a pessoa
pela capacidade e não pela cor de pele, não pelo sexo, não pelo gênero, que agora são coisas diferentes, é bem melhor, tá? Mas eu louvo a atitude do Magazine Luiza, sem dúvida, só que também acabou deixando de lado, às vezes, pessoas brancas que são pobres e que precisam de um emprego. Mas vamos passar uma régua, eu acho que é legal isso, precisa mudar a mentalidade em geral. Você que contrata para minha empresa, eu quero os melhores. O senhor tem alguma preferência de cor, religião? Não, eu quero o melhor profissional, tá? E com caráter, que isso que é importante, que não é cor de pele, não é orientação sexual que determina o caráter das pessoas, tá bom? Obrigado pelo espaço e até a próxima semana. Eu que agradeço, professor. É isso mesmo. Talento não tem cor de pele, né? Talento não tem sexo. Talento é talento, capacidade é capacidade, né? Quando começarmos a olhar o próximo assim, sem dúvida as coisas serão muito melhores. Obrigado, professor, mais uma vez. A Justiça de São Paulo nega a Roberto e Erasmo Carlos a posse de 72 músicas, incluindo vários clássicos de sua vasta coleção de sucessos. Para tratar desse assunto, sem mais delongas, eu convido o professor Roberto Senise Lisboa. Professor Senise, está com a palavra. Quem não se lembra de músicas como Namoradinha de um Amigo Meu, É Preciso Saber Viver e tantas outras músicas que fizeram sucesso no Brasil e no exterior, de autoria do rei da MPB, da música popular brasileira, Roberto Carlos, e de seu fiel escudeiro, Erasmo Carlos. Roberto Carlos e Erasmo Carlos tiveram um despertar para o sucesso na década de 60. E desde a década de 60 começaram a fazer sucesso tanto nos grandes festivais promovidos pela Rede Record e também pela extinta TV Tupi, como também posteriormente a esses festivais. Todos nós sabemos, por exemplo, que o rei Roberto Carlos, durante anos e anos, realizava especiais de final de ano para uma das grandes emissoras de televisão brasileira, a Rede Globo de televisão. Então, a força de Roberto Carlos na música popular brasileira é indiscutível. E a influência que as composições dele e de Erasmo Carlos trouxe para a nossa música popular brasileira e para a música até mesmo latino-americana é significativa. Várias músicas deles, inclusive, foram gravadas em outras línguas, em especial no espanhol. Pois bem, essa dupla ela firmou uma série de contratos com diversas gravadoras. E a principal gravadora era a Fermata. E na década de 60, de 1964 a 1987, essas músicas acabaram sendo firmadas quanto à sua divulgação e exploração de direitos patrimoniais pela Fermata em contratos de edição, porém, na maioria das vezes, em contratos de cessão de direitos patrimoniais. E é justamente aí que temos o grande problema. Mas, professor, o que a sentença efetivamente asseverou? O que se decidiu? O problema gerado foi justamente a interpretação de que esses contratos, celebrados desde a década de 60 até o final da década de 80, teriam sido extintos ou não. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eles entendem que eles têm o direito exclusivo, como autores das obras musicais em questão, a explorar economicamente essas obras. E eles, então, buscaram, junto ao Poder Judiciário paulista, uma decisão favorável nesse sentido. Mas o juiz de primeira instância proferiu uma decisão que causou uma certa perplexidade, em especial perante os comentaristas que atuam na imprensa mais ligado a artistas. O juiz ele interpretou em favor da Fermata e das sucessoras da Fermata os dispositivos dos contratos de cessão de direitos autorais, que todos eles basicamente dispunham a seguinte redação: os autores cedem e transferem à editora em plena propriedade,
para exercício dos respectivos atributos em todos os países do mundo seus direitos patrimoniais de autores sobre as composições musicais e sua autoria e propriedade. Com a presente cessão, fica a editora, de forma irrevogável, subrogada em todos os direitos e privilégios dos cedentes, podendo ainda outorgar os direitos e privilégios ora cedidos para subeditoras nacionais ou estrangeiras, bem como efetuar registros e depósitos necessários ao irrestrito reconhecimento da propriedade que neste ato lhe é transmitida. E a presente cessão, dizem os contratos, é feita a título oneroso. Professor, mas isso é uma decisão de primeira instância, né? Cabe reforma ainda. Realmente acaba sendo polêmica a decisão judicial e é até possível que tenhamos a reversão, que tenhamos uma revisão na segunda instância, concedendo o acolhimento ao pedido do Roberto Carlos Erasmo Carlos. A questão é a seguinte: muito embora os contratos de cessão de direitos autorais eles possam importar numa cessão total desses direitos e numa cessão definitiva, a ideia de definitividade em direitos intelectuais não é a ideia de definitividade como na transmissão de um bem imóvel, ou como na transmissão de um bem móvel por natureza, como um objeto material. Pelo contrário, nós temos justamente a perspectiva nos direitos autorais de que não há contratos vitalícios. Isso significa que o autor de uma obra estética ele não se encontra vinculado eternamente ao explorador econômico da sua obra, até mesmo porque isso acarretaria uma captis diminuto da liberdade dele. Os contratos de cessão de direitos autorais, inclusive, prevê a lei atual de 98, a 9.610, como também a lei anterior, a 5.988 de 73, eles terão um prazo máximo de 5 anos, quando no contrato não houver um prazo expresso fixado. A simples menção de que a transferência se daria a título definitivo não é suficiente, justamente porque não há a ideologia de vitaliciedade de contratos de direitos autorais. Poderia até ser que, eventualmente, o contrato tivesse um outro prazo, um pouco superior a isso, como 7 anos, até 10 anos, que já é um prazo um pouco em excesso, porque corresponderia a um período de prescrição máxima da nossa legislação atual. Mas, para isso, eu deveria ter um prazo expresso. Caso contrário, eu devo aplicar 2 princípios. O primeiro, que é o princípio da razoabilidade nas relações contratuais, e ainda mais em relações contratuais de natureza específica, como a que envolve direitos autorais, que diz respeito apenas à cessão de direitos patrimoniais, porque os direitos morais de Roberto Carlos e Erasmo Carlos continuam por toda a eternidade. Eles são direitos que ultrapassam a própria morte dos autores, como ocorre com músicas do Cazuza, por exemplo, que faleceu há muitos anos atrás. E, em segundo lugar, o segundo princípio, que é o princípio da interpretação mais favorável ao autor. Então, a interpretação será feita de qualquer cláusula contratual de forma restrita e, havendo dúvidas quanto ao alcance dela, da forma mais favorável ao autor. Logo, vamos aguardar, mas há uma boa possibilidade de que essa decisão seja revista pelo Tribunal de Justiça. Bom, professor, agradeço a aula, né? Vai passar muita água embaixo dessa ponte ainda, com certeza. Como o próprio rei diz, são tantas emoções, não é verdade? Aliás, por falar em emoção, eu queria também deixar aqui consignado a emoção que nós tivemos de ver o nome do professor Senise entre a lista dos autores com artigos selecionados para a bibliografia oficial da Lei Geral de Proteção de Dados lá do Superior Tribunal de Justiça. Professor, saiba que foi uma honra ver o seu nome lá. Não é um espanto, porque nós conhecemos a sua capacidade, a sua inteligência, né? Mas certamente nós ficamos muito felizes e celebramos mais essa conquista juntamente com o senhor. Parabéns! Justiça Federal autoriza a doação de óvulos entre irmãs para reprodução assistida. Para comentar essa matéria, eu vou chamar a nossa professora de Biodireito, professora Carla Matucci,
que vai trazer alguns detalhes dessa situação que aconteceu entre irmãs lá na Justiça Federal de Caraguatatuba. Salve, professora, seja bem-vinda. Bom, estamos aqui e dessa vez para falar, né, realmente de uma questão que a gente já abordou relativa à reprodução medicamente assistida na edição número 7 do NeoJus, mas neste caso especificamente sobre uma decisão que aconteceu no Tribunal Pátrio, ou seja, no âmbito nacional. Nesse sentido, mais uma vez, é uma questão relativa à reprodução medicamente assistida, mas que reconheceu a possibilidade de ser possível doação de material genético, no caso óvulos, entre irmãs. Por que eu digo que é uma decisão pioneira? Porque nós temos, dentro da nossa sistemática, como já havia dito, os provimentos. O provimento 2121 de 2015 e 2168 de 2017, relativo ao Conselho Federal de Medicina, que estabelece que não é possível ter o reconhecimento entre doadores e receptores do material genético, privilegiando o princípio do anonimato. Só que, nesse caso, o tribunal reconheceu que entre o princípio do anonimato e o direito à vida, o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, esse princípio do anonimato não pode prevalecer. Neste sentido, o que nós temos? Nós temos que foi possibilitada a uma das irmãs fazer a doação do material genético para a outra irmã, que por questões de saúde, decorrente de uma questão de saúde que foi se agravando, além de sofrer os efeitos da endometriose, teve uma falência ovariana, ou seja, não produz material genético, não produz óvulos. E isso é uma questão pioneira. Por quê? Porque não tínhamos até então tratado desse anonimato dessa forma, e o que a gente demonstra com isso é que lá no artigo 226, parágrafo 8º, que fala do planejamento familiar, nós temos uma nova diretriz, por assim dizer, que vai influenciar, ou seja, as questões de planejamento familiar decorrentes da reprodução medicamente assistida. Vamos continuar de olho, vamos continuar verificando essas questões e trazendo essas questões para debater e para poder, né, ver como vamos narrar ou como vamos viver doravante. É o que temos. Muito obrigada. Ô, professora, somos nós que sempre agradecemos a sua bela e enriquecedora participação. Muito obrigado, viu? O Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio da sua terceira turma, que um dono do imóvel ele pode ser incluído numa execução de dívida de condomínio. Essa decisão é interessante porque trata-se de um compromisso de compra e venda, que é comumente realizado por empresas que constroem prédios, enviam coabs, enfim, cooperativas, né? E nós temos ali a pessoa do comprador morando, mas pagando o imóvel. E essa pessoa não conseguiu pagar, por exemplo, o condomínio. E nós tivemos o chamamento, né, do proprietário efetivo, que era uma Coab. Para tratar desse assunto, eu vou convidar aqui o professor Geórgios Alexandrides. Professor Geórgios, satisfação em revê-lo. Olha, importante para nós essa decisão, hein? O que o senhor tem a comentar sobre esse assunto? Realmente, Cabezon, este julgado do STJ, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, é muito interessante. Uma vez que, primeiro, a gente tem que pensar que já foi objeto de análise em recurso repetitivo o tema 886, que definiu a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais quando o imóvel está comprometido
por um compromisso particular de compra e venda. E o que foi evidenciado na tese firmada nesse tema 886 pelo STJ? Nós temos que verificar se o condomínio tem ou não ciência específica a respeito da transação envolvendo o proprietário e o promissário comprador para que gere ou não a responsabilidade pelos pagamentos dos débitos condominiais. Além disso, deve ter ficado configurada a emissão na posse do promissário comprador para que aí sim o condomínio, ciente da transação firmada entre particulares, muito embora na matrícula do imóvel não haja essa informação, e tendo o promissário comprador se emitido na posse, o proprietário deixa de ter responsabilidade pelo pagamento, passando a ser a responsabilidade, a legitimidade pelos pagamentos do promissário comprador. No caso dos autos, há uma peculiaridade muito interessante, porque foi entendido que não há ferimento a este recurso repetitivo mencionado há pouco, porque o que se discutiu não foi a responsabilidade pelo pagamento, mas sim a condição de estar legitimado para figurar no polo passivo da ação, lá na fase de cumprimento de sentença. No caso desse julgado, foi proposta a ação de cobrança de despesas condominiais em face dos compromissários compradores que firmaram acordo com o condomínio e esse acordo não foi adimplido. E na fase de cumprimento de sentença, foi reconhecida a legitimidade para figurar no polo passivo do proprietário do imóvel que consta na matrícula, porque a obrigação de despesas condominiais é uma obrigação propter rem. Mas o julgado diz, no seu contexto, que não haveria, então, ferimento à questão relacionada ao julgado repetitivo com relação ao tema 886. Essa é uma questão interessante que vai fazer com que realmente seja passível de discussões agora pelo fato de que no Código de Processo Civil de 2015 as despesas condominiais têm força de título executivo extrajudicial, com manejo direto da ação de execução. Agora, será que esse posicionamento firmado no tema 886 do STJ, frente à responsabilidade pelo pagamento, pode ter sido abalada por este julgado que nós temos, reconhecendo a legitimidade para figurar no polo passivo do proprietário do imóvel? Essa é uma pergunta que a gente vai só responder com o passar do tempo. É isso aí, Cabezon. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Finalizando com chave de ouro, os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, eu não poderia deixar de coletar aqui o depoimento, de chamar para conversar conosco um dos pais do CDC, que é o professor José Geraldo Brito Filomeno, que com muita honra, muita alegria, ele nos prestigia aqui semanalmente nesse jornal. Professor, seja novamente bem-vindo. Qual é a sua avaliação do CDC? O que o senhor julga que são os pontos mais relevantes dele? O que o senhor pode fazer para nós de um apanhado geral? Bom, professor Cabezon, nós estamos no final do mês de setembro, e é o mês do Código de Defesa do Consumidor. Eu não poderia deixar de dizer alguma coisa, já que, com muita honra, eu integrei a comissão que elaborou o anteprojeto do Código em 1988. Eu diria que, assim, em rápidas palavras, depois a gente poderá organizar palestras ou então um curso online, etc., o que for conveniente para os interessados, né? Eu diria que o Código, aos 30 anos, ele está maduro, ele é uma lei que pegou, ao contrário de outras que não pegaram, e aqueles que se interessam, eu apenas diria o seguinte, que o Código é uma lei principiológica, não é? Traz princípios que são muito caros à sua epistemologia, a começar pelo princípio da vulnerabilidade, isto é, partindo do pressuposto que o consumidor no mercado é a personagem mais frágil, que está, por assim dizer, aberta a receber tudo com boa-fé daquele que lhe fornece um produto ou serviço no mercado. Um outro princípio é da destinação final, quer dizer, quem compra um produto, um insumo para uso pessoal da sua família é consumidor, aquele que compra para industrialização desse produto, transformação, não é consumidor.
O equilíbrio, harmonia e boa-fé são outros princípios que estão esculpidos no artigo 4º do Código e que visam exatamente, embora com personagens tão diferentes em termos de poder, por assim dizer, no mercado, o Código sinaliza com a necessidade da harmonização dos interesses de fornecedores e consumidores, né? E alcançando essa harmonia através do equilíbrio e com exercício sempre da boa-fé objetiva e subjetiva da parte do consumidor. Bom, depois um outro ponto que eu ressaltaria para quem se interessar mais de perto é que o Código ele traz uma tríplice tutela, não é? Ele traz uma tutela civil e processo civil, uma tutela administrativa e uma tutela penal. No que diz respeito à tutela civil, eu apontaria alguns exemplos aqui, como o caso da que eu já tratei em outros contatos, né? A questão da responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa, no caso de danos causados ao consumidor, a interpretação mais favorável dos contratos, as condições gerais dos contratos, a abominação de cláusulas abusivas nesses contratos e práticas abusivas também. No âmbito processual civil, tem grande destaque a chamada tutela coletiva, a meu ver, talvez um dos pontos altos do Código do Consumidor, isto é, tratamento coletivo dos chamados interesses difusos, coletivos propriamente ditos, e os interesses individuais homogêneos de origem comum. E alguns pontos do Código ainda não pegaram quando deveriam pegar, o que talvez fosse muito interessante, por exemplo, no que diz respeito à redução da jurisdicialização dos conflitos de relações de consumo, não é? Como, por exemplo, a autorregulamentação pelos setores produtivos, isto é, a imposição ética de alguns preceitos e de algumas atividades que possam melhorar o mercado de consumo, as convenções coletivas de consumo, não é? que, de um lado, uma entidade que defende o consumidor, não pública, uma entidade, uma associação, por exemplo, e, do outro lado, uma associação de fornecedores, estabeleçam algumas tratativas, alguns acordos, como, por exemplo, a colocação do produto no mercado com certas qualidades, ou então a manutenção de preço por alguns períodos em que há uma entre-safra, não é? E, principalmente, a questão do atendimento ao cliente, né? Eu acho que o ponto sensível aí, sobretudo agora, nesses tempos de comércio por meio eletrônico, né, é vital que as empresas se aparelhem cada vez melhor para atenderem bem os consumidores, afinal, aqueles que lhe dão sustentação e o lucro e que direcionam as suas atividades. Fico à disposição, saudação a todos que nos estão assistindo pelo jornal Neojus e, oportunamente, poderemos voltar a conversar sobre o Código. Até mais. Professor, com certeza voltaremos a falar. Eu queria até agradecer esse ato heróico que foi fazer um resumo do CDC em poucos segundos aí, né? Realmente, só uma pessoa com a sua experiência e visão para falar de uma forma tão concisa e objetiva sobre a matéria. Aliás, eu quero parabenizá-lo aqui em nome de toda a equipe, não só pela criação do CDC, que tem muito do seu mérito aqui, da sua dedicação, como também pelo aperfeiçoamento da disciplina. O senhor que vem nesses 30 anos, e nós somos testemunhas disso, se empenhando dia a dia na solução de problemas e propondo ali novas soluções, novas formas de resolver esses problemas, para que as pessoas tenham efetivamente as suas garantias respeitadas. Professor, é uma honra ter o senhor conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, agora nós vamos então chamar o professor Altran para oferecer as suas dicas culturais. Professor Altran, chegue aí com o seu momento cultural. Olá, a dica desse final de semana para o NEL fica por conta, na verdade, de duas dicas. A primeira delas, patrocinada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com deficiência, a gente acessa no www.saopaulo.sp.gov.br e lá tem o ícone da secretaria, que vai disponibilizar 13 títulos de autores consagrados, como Clarice Lispector, Moacir Scliar, com narração do texto em português, animação das imagens, audiodescrição e interpretação de Libras. A segunda dica fica por conta do projeto do Itaú Social, que a gente acessa em itausocial.org.br, que se chama Leia para uma Criança. Todos os sábados do mês de outubro, a cada sábado, vai haver a contação de uma história feita por pessoas e vozes já conhecidas do público brasileiro, como Drauzio Varela e a Gabi Amarantos. São obras infantis que têm como tema saúde, educação, meio ambiente. Lembrando a importância disso, se dá por uma constatação de dados do próprio MEC, que somente 47,5% das escolas no Brasil possuem biblioteca ou uma sala de leitura. Então fica aí a dica para uma leitura no final de semana, durante a semana que vem, ok? Até mais, um abraço. Muito bem, então, finalizando essa nossa edição, queria agradecer a sua companhia, a sua paciência, o prestígio, a sua audiência e desejar a todos uma excelente semana. No próximo sábado nós estaremos novamente aqui, colocando as notícias que foram pauta na mídia. Quero agradecer a todos os professores que integram esse projeto, em nome da diretoria do NeoJus, e convidá-lo para poder se inscrever no nosso canal, conhecer o nosso site, enfim, nos acompanhar nas mídias sociais. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado.